Seguimos, pessoal. Vamos tratar agora do sujeito ativo, quem pode praticar ato de improbidade administrativa. Ah, professor, mas isso é fácil. Quem é que pode praticar ato de improbidade? O servidor público, né? O funcionário público, claro. Mas é só ele? E o particular, se estiver em conluio, também pode? E, eventualmente, uma pessoa jurídica, pode? O estagiário não tem cargo público, ele pode praticar um ato de improbidade? Ah, então tem detalhes, né? E são esses detalhes que você vê comigo a partir de agora. Vamos lá? Nós temos a aula na tela, o artigo 2º da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade. Então, para os efeitos desta lei, significa dizer, para os fins da Lei de Improbidade, considera-se agente público. Olha o conceito. O agente político. Quem é agente político, professor? São aqueles altos cargos da administração pública cujas atribuições decorrem diretamente do texto constitucional, diretamente da Constituição Federal. Então não confunda agente político com política partidária. Ah, professor, mas um senador não é um agente político? É claro que é. Um prefeito não é um agente político? É claro que é. Um vereador, um prefeito, um deputado? Claro que é. Mas o juiz também, o promotor também. Beleza? O juiz, o promotor também são agentes políticos, porque os seus deveres, as suas atribuições decorrem diretamente da Constituição. Eles estão no ápice, no topo da carreira pública, do serviço público, não é verdade? Então, em razão disso, também são conhecidos como agentes políticos. O servidor público lato sensu, né, que aí envolve todos os agentes públicos que vocês conhecem, né, e, olha só, pessoal, todo aquele que exerce, mesmo que durante um período de tempo, mesmo que seja de forma transitória e ainda que não receba, mesmo sem remuneração, que ele tenha, né, um vínculo, investidura, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas. Tá bem? Então, não é só o servidor público que é remunerado, não é só ele. Aqui entra o estagiário, aqui entra o mesário, aqui entra o jurado. Ah, professor, mas não ganha nada. Não interessa. Não interessa. Ele tem ali uma designação, né? Ele tem um munus público, como a gente chama. Ele tem uma tarefa a cumprir. Mesário, jurado. Não é? Por quê? Em razão dessa atribuição pública, ele tem o dever de cumprir com a lei, com a Constituição. O jurado, ele faz um compromisso e a partir do compromisso ele tem todas as responsabilidades que um juiz togado tem, por exemplo, né, em relação àquela causa, em relação àquela demanda. Ele não pode vender o voto dele. Se ele vender, ele vai responder criminalmente, né, e eventualmente até por improbidade administrativa. Beleza? Então, não é problema ser remunerado ou não. Não é problema a natureza do vínculo. Ah, foi eleito, não foi eleito, foi nomeado, foi designado, foi contratado. Não interessa, gente. O conceito é amplo. O conceito é amplo. Servidor público e todo aquele que exerce, né, por qualquer dessas modalidades, cargo, emprego, função, mandato, investidura, qualquer forma ele tem uma atribuição pública. Se tem uma atribuição pública, considera-se agente público. Tá bom? Professor, e o particular? Aí nós temos dois artigos, o parágrafo único e o artigo 3º. Olha lá, no que se refere a recursos de origem pública, diz o parágrafo único, recursos de origem pública, sujeita-se às sanções, às punições da lei de improbidade o particular, seja ele pessoa física ou jurídica. Então a empresa entra, né, professor? Entra, porque empresa é pessoa jurídica. Que celebrar, não é qualquer uma, que celebrar com a administração um convênio, um contrato de repasse, um contrato de gestão, uma parceria, uma cooperação ou ajuste. Então, professor, se eu tenho lá, por exemplo, uma associação e essa associação recebe um repasse público e desvia esse dinheiro, era para aplicar lá nos idosos e aí o cara compra um carro importado, compra uma chácara, uma terra, uma propriedade. Ele se sujeita às sanções da lei de improbidade? Claro que sim. Porque onde tem recursos públicos, né, onde há recursos públicos,
há interesse da lei em punir o ímprobo, em punir o corrupto. Beleza? Então, o que nós temos aqui é a extensão da lei de improbidade para pessoas físicas ou jurídicas que celebram convênios, contratos, né? Seja por repasse, seja por contrato de gestão, parceria, cooperação ou ajuste. Então, fez um contrato em que vai receber auxílio público, que vai receber recursos, repasses, aí existe espaço, há lugar para a lei de improbidade. E se não receber recursos públicos, professor, o particular ainda assim pode responder? Pode. Está no artigo 3º. As disposições da lei são aplicáveis, no que couber, claro, a quem, mesmo não sendo agente público, mesmo não sendo agente público, olha os verbos, induza ou concorra. Então, os verbos aqui são induzir e concorrer. Induzir e concorrer de forma dolosa para a prática do ato de improbidade. Esse artigo 3º já caiu em vários concursos, inclusive para concurso de juiz. Em Santa Catarina, 2022, o artigo 3º foi cobrado. Literalmente, bastava ter lido a lei para acertar as questões. Para acertar a questão específica, no caso, né, do particular que induz ou concorre. Induzir é criar a ideia. Cara, vai lá, mete a mão, rouba, ninguém vai saber, etc. Eu te ajudo, tal. Aí, se eu te ajudo, é concorrer. Tá vendo? Induzir é criar a ideia, né? Tá ali instigando, tá ali fomentando aquela ideia, estou induzindo, estou criando a ideia. Ou concorrendo, que é o conluio, né? Estou ajudando o agente público a praticar um ato de improbidade. Então observa, né, pessoal, que é preciso a presença do agente público, que não basta o particular. Claro, o particular induz ou concorre, mas é necessário que haja a presença do agente público. Beleza? Tudo bem? Então, o particular responde desde que eu consiga descrever qual foi a atuação do agente público. Tudo bem? E o parágrafo 1º fala dos sócios, de quem tem cota em empresa, uma participação, ou os diretores e colaboradores. E aí, pessoal, como é que funciona? Bom, os sócios, cotistas, né, quem tem cota, quem tem participação, os diretores e colaboradores, não respondem se o ato for imputado para a empresa. Aqui é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos uma diferença no direito entre a realidade da pessoa física ou pessoa natural e da pessoa jurídica. Ah, professor, a responsa aí é da pessoa jurídica. Então tá bom, ela que vai responder. Agora, evidentemente, se ficar comprovada participação ou benefícios diretos da galera, e quem é a galera? Esses que estão aí descritos no parágrafo 1º. Sócio, cotista, diretor, colaborador. Se ficar provado que participaram ou que tiveram benefícios diretos, é claro que eles vão responder. Vão responder nos limites da sua participação. Então vamos pensar assim que o rombo que foi causado, por exemplo, numa obra pública, foi de R$1 milhão. Mas a participação do diretor foi em 300 mil. Não foi em 1 milhão, foi só 300 mil. Ele vai responder por quanto? Ele vai responder nos limites da sua participação. Qual foi a sua participação? 300 mil. Beleza? Então, esse artigo 3º e o parágrafo 1º, eles explicam como o particular pode responder. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja uma empresa. Tá certo? Vamos para as questões? Nós temos questões aqui selecionadas para você. E aí eu trago a primeira, olha, 2022, são questões novas, tá bom? Para analista lá do TRT da Paraíba. João Pessoa, cidade linda, vamos lá. De acordo com a Lei 842992, doutrina e jurisprudência em matéria de quem pode ser considerado sujeito ativo do ato de improbidade, é correto afirmar que, aí vem, sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado respondem, cuidado, necessariamente, obrigatoriamente, sempre
pelo ato de improbidade que vier a ser imputado à pessoa jurídica a que estão vinculados? É obrigatória a situação em que eles respondam? Eles vão obrigatoriamente responder? Não, não. Nós vimos aqui na lei, Se comprovadamente houver participação e benefícios diretos. Eu tenho uma condição aqui. Se comprovadamente participarem ou tiverem benefícios diretos. Essa é a condição. E o que a questão coloca? A questão coloca a palavra necessariamente. Olha, gente, eu como professor de curso preparatório, professor de graduação, pós-graduação, eu vejo muita gente perder questões porque não sabem português. Essa aqui é a verdade, desculpe a franqueza. O que significa necessariamente? Obrigatoriamente. Sempre. Em qualquer caso. É necessariamente? É em todo caso? Não, não é. Somente se for comprovada a participação ou os benefícios diretos. Então a letra A está errada, tesourinha nela. Aqui a ferramenta da tesourinha. Chego aqui e clico. B. Além dos agentes públicos, particulares também podem responder por improbidade. Lembra os verbos induzir ou concorrer. Quando induzirem ou concorrerem de forma dolosa, é dizer, dolosamente, para a prática do ato de improbidade. É essa sim. Tá bom? Essa aqui é a letra B. Nós temos aqui parabéns, você acertou. Vamos ver as outras. Letra C, as sanções, as punições, as consequências da lei de improbidade. Olha a palavrinha ali, ó, necessariamente se aplicam à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade também seja sancionado pela lei anticorrupção. Errado. Observa que a banca normalmente usa a palavra necessariamente para induzir o candidato em erro. Ela fez isso na letra A, ela está fazendo isso de novo na letra C. Ah, professor, então se eu ouvir essa palavra, se eu enxergar essa palavra, eu já... Não, calma. Só digo para tomar cuidado. Não vou falar que é sempre, porque senão eu estaria entrando em contradição comigo mesmo. Né? Mas cuidado com essa palavrinha. Olha o que diz a lei. Parágrafo 2º. As sanções desta lei, está aqui, não se aplicarão à pessoa jurídica. Não se aplicam se o ato de improbidade for qualificado na lei anticorrupção, que é essa lei 12.846. Então, não se aplicarão. E aqui ele está falando, necessariamente se aplicam. Está errado. Letra D. Consideram-se agentes públicos que podem praticar ato ímprobo apenas, olha aqui a palavra. Cuidado, apenas o agente público, o servidor e todo aquele que exerce. Não, não é apenas esses. Né? O conceito é mais amplo do que a letra D. Quando a gente volta aqui na lei, você pega o artigo 2º. O parágrafo único do 2º estende, mas o artigo 2º que é o que nós queremos. Consideram-se agente público o agente político, o servidor e todo aquele que. Aí vem. Para memorizar, são 3. Agente político, servidor público e todo aquele que. E aí você lembra do resto. Beleza? E aí na pergunta ele fala apenas o agente político, o servidor e todo aquele que exerce. Né? Cuidado com a palavra apenas, tá bom? Porque está incompleto. Letra E, configura improbidade a ação ou omissão de agente público decorrente de divergência interpretativa. Esse dispositivo está suspenso por medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 7236, decisão do final de 2022. Portanto, está errado também. A correta é a letra B, de bola nas estatísticas. Só 7% erraram, a maioria aqui acertou. Uma questão que não é mamão com açúcar, mas é letra de lei e já caiu em várias questões, já caiu em vários concursos. É por isso que o concurseiro ele vai ficando, como a gente diz, casca grossa, né? Ele vai ficando ali hard skin, como dizem os americanos, porque ele vai fazendo, vai vendo as pegadinhas e o que ele errou uma vez ele não erra na segunda, tá certo, gente? Então é importante que você use a plataforma do QConcursos, responda muitas questões, né? O professor Ricardo, por exemplo, Baronovski, tem mais de
15 mil questões catalogadas, eu já tenho as minhas também, né? E eu sei que ajuda muito, tá certo? Não saia daí, seguimos, te espero na próxima aula. Até já!